Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E se eu te dissesse que, no direito, um crime com uma pena bem grande pode simplesmente ser engolido por um crime com a pena menor? Parece que não faz sentido nenhum, né? Pois hoje a gente vai desvendar esse quebra-cabeça fascinante do direito penal. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nesse assunto, aquele pedido rápido. Já deixa o like, começa a seguir a gente e compartilha este conteúdo. Isso faz uma diferença enorme para o nosso trabalho continuar, viu? Muito obrigado pelo apoio de sempre. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje é exatamente essa. Como é que pode um crime com pena de até 5 anos ser absolvido, ser deixado de lado por causa de um outro que tem pena máxima de 4 anos? A lógica parece que está de cabeça para baixo, mas a resposta está num princípio super importante do direito. Vamos descobrir isso juntos? Para a gente entender como isso funciona na vida real, nada melhor que um caso prático, né? Vamos conhecer o problema do Roberto. O que começou com uma importação para tentar economizar nos impostos, acabou virando um dilema jurídico que foi parar lá nos tribunais superiores. Então, o que o Roberto fez? Basicamente, ele importou uma mercadoria, só que para pagar menos imposto, ele apresentou uma declaração de importação com valor bem abaixo do que o produto realmente valia. Claro que a Receita Federal descobriu e o Ministério Público Federal denunciou o Roberto. E é aqui que o nó da questão aparece. O Roberto foi denunciado por 2 crimes. Primeiro, descaminho, que é basicamente fraudar o pagamento de imposto na entrada de mercadoria, com pena de 1 a 4 anos. E segundo, falsidade ideológica, com pena de 1 a 5 anos. Percebe o detalhe crucial? O crime que ele usou como ferramenta, a falsidade, tem uma pena maior que o crime que era o seu objetivo final, o descaminho. Essa diferença nas penas criou, claro, o cenário perfeito para uma briga jurídica daquelas. De um lado, o Ministério Público acusando, do outro, a defesa do Roberto. E cada um com uma tese completamente oposta sobre como esses 2 crimes deveriam ser julgados. A lógica da acusação era bem direta. Olha, a falsidade ideológica tem uma pena maior, então não tem como ela ser absorvida para um crime menor. O Roberto tem que responder pelos 2 crimes somados. Já a defesa foi por outro caminho. Usou o princípio da consunção, argumentando que a falsidade não foi um crime separado, mas só o meio necessário para cometer o crime que ele realmente queria, que era o descaminho. E aí, quem é que estava com a razão? A lógica fria da pena maior deveria prevalecer? Ou a finalidade da ação, o objetivo final, seria o mais importante? A questão foi tão complexa que precisou subir até o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, para ter uma decisão final. E a decisão do STJ foi um verdadeiro marco. Contrariando aquela lógica que parece mais óbvia, o tribunal deu razão para a defesa. Decidiu que o princípio da consunção deveria sim ser aplicado nesse caso. Tá, mas afinal, o que é esse tal de princípio da consunção? Pensa assim, é a ideia de que o crime fim, o objetivo principal, engole o crime meio. Por exemplo, se alguém quebra uma janela para furtar uma casa, essa pessoa vai responder pelo furto. O dano à janela, o crime meio, é absorvido porque foi só uma etapa necessária para chegar no objetivo final. Então, o ponto-chave da decisão é este. O que define se um crime absorve o outro não é o tamanho da pena, mas a relação de meio e fim entre eles. O STJ bateu o martelo e disse com todas as letras: sim, um crime com pena maior pode ser absorvido por um com pena menor se ele serviu apenas como um degrau para se chegar no outro. A tese exata afirmada pelo STJ foi a seguinte: quando o falso se exaure no descaminho, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. A expressão mais importante aqui é potencialidade lesiva. O que isso quer dizer? Que o documento falso usado pelo Roberto perdeu todo o seu potencial de causar outros danos. Ele serviu para aquele descaminho e morreu ali. Não podia ser usado para mais nada. Entender esses detalhes pode ser um diferencial e tanto, né? E se esta análise está ajudando a clarear as coisas, que tal compartilhá-la? Levar esse conhecimento para mais gente, seja para os amigos ou nas redes sociais, é o que nos move a criar mais conteúdo assim. A gente conta muito com esse apoio. Bom, agora que a gente entendeu o caso do Roberto, vamos complicar um pouquinho a situação com o dilema de João. O que acontece quando o crime principal, o crime fim, simplesmente deixa de existir aos olhos da lei? O João também comprou mercadorias fora do país e, para não pagar o imposto, usou uma declaração de bagagem com o selo falsificado da Receita.
O detalhe fundamental aqui é que o valor do imposto que ele deixou de pagar era bem baixo, só R$ 900. E aqui a situação dá uma virada de 180 graus. Por causa do valor baixo, o MPF aplicou o princípio da insignificância e arquivou a acusação de descaminho. Achou que o valor era tão pequeno que não valia a pena mover a máquina da justiça. Porém, o promotor decidiu seguir em frente com a denúncia pelo uso do selo falso. Ou seja, o crime fim sumiu, mas o crime meio, a ferramenta, continuou na mira da justiça. Isso nos leva à nossa segunda grande pergunta de hoje. Se o crime fim foi considerado irrelevante e foi arquivado, o crime meio, que era só uma ferramenta, pode ressuscitar e ser punido sozinho, de forma independente? A resposta para essa pergunta aprofunda ainda mais o que a gente já viu no caso do Roberto. Ela mostra que o destino do crime meio e do crime fim estão ligados de um jeito quase inseparável, como se fosse um só. E o resultado foi o mesmo. A denúncia contra o João, pelo uso do selo falso, também foi rejeitada. E o motivo? O entendimento foi que o selo falso foi criado e usado com um único e exclusivo propósito: permitir aquele descaminho específico. Depois disso, ele não tinha mais utilidade, não podia causar mais nenhum dano. Vamos organizar a lógica passo a passo para ficar bem claro. Primeiro, o uso do selo falso era o crime meio. Segundo, o descaminho era o crime fim. Terceiro, o crime fim foi arquivado por ser insignificante. E a consequência disso tudo, o crime meio, que não tinha mais potencial de prejudicar ninguém sozinho, foi arrastado junto com o arquivamento. A máxima jurídica aqui é muito clara: o acessório segue o principal. Se a lei considera que o objetivo final, o descaminho, nem chegou a ser um crime de verdade por ser tão pequeno, não existe motivo justo, uma justa causa, para processar alguém apenas pela ferramenta que a pessoa usou para tentar chegar lá. Isso nos deixa com uma reflexão final. Quando é que um crime meio poderia, então, ter um destino independente? A resposta sempre volta para aquela palavrinha, potencialidade lesiva. Se aquele selo falso do João pudesse ser reutilizado para enganar outras pessoas em outras situações, aí sim a história seria completamente diferente e ele poderia responder por isso. E assim a gente desvenda mais esse tema complexo do direito. Muito obrigado pela companhia. Se a preferência é por ouvir, é só nos encontrar como Direito Cash lá no Spotify. Agora, se o lance é ver os esquemas visuais, estamos também no YouTube e no TikTok. E claro, deixar o like aqui é fundamental e nos ajuda demais a continuar. Até a próxima!